Olá pessoal, vamos para nossa aula de física de hoje, tá? Que é sobre reflexão da luz. E aí nós vamos estudar basicamente os espelhos planos. Então vamos entender primeiro, né, o que é reflexão da luz. A gente já viu esse conceito numa aula anterior, mas agora nós vamos estudar ele mais a fundo. Então a reflexão da luz, ela é um fenômeno óptico, né, aonde um feixe de luz ele vai incidir sobre uma superfície e essa luz ela vai retornar ao meio de origem. Ou seja, se você liga uma lanterna, como tem no exemplo aqui, o feixe de luz da lanterna ele vai incidir geralmente em cima de alguma superfície. Se for uma superfície polida, que é capaz de causar reflexão, o que vai acontecer com esses feixes de luz? Eles vão ser refletidos de volta. E aí você vai conseguir enxergar o objeto. Então, esse fenômeno de reflexão é que nos permite enxergar os objetos que estão ao nosso redor. Então é graças à reflexão da luz. Bom, e essa reflexão da luz, ela pode ser de dois tipos. Vai depender da superfície que essa luz vai estar incidindo. Se for uma superfície rugosa ou irregular, eu posso dizer que essa reflexão da luz ela é dada como irregular, ou também pode ser chamada de difusa, tá? Vocês vão ver em alguns outros livros aí, né? A palavra difusa vai ser a mesma coisa que reflexão irregular. Ela vai ocorrer porque o que acontece? Quando os raios de luz eles incidem sobre a superfície que é irregular, eles vão ser refletidos de maneira irregular também. Eles vão para várias direções distintas. Então, como tem aqui no exemplo, eu tenho aqui os raios incidentes, eles estão incidindo aqui numa superfície que não é regular, tá? Ela é uma superfície irregular. E esses raios que são refletidos, esses que estão com a seta saindo, olha só, eles vão para direções diferentes. Então, nesse caso aqui, eu digo que a reflexão da luz ela é irregular, porque ela está incidindo sobre uma superfície irregular ou rugosa. E aí está provocando essa distinção na direção dos raios que são refletidos. No caso da reflexão regular, a gente até já estudou um pouco sobre ela, é quando esses raios eles vão incidir sobre uma superfície lisa, tá? E aí, o que acontece? Quando esses raios incidem sobre essa superfície lisa, geralmente eles são refletidos na mesma direção, tá? Paralelos uns aos outros. Ou seja, eles não desviam, né, o seu raio de incidência. Eles voltam de maneira ordenada, tá? Paralelo uns aos outros na mesma direção. Então, quando acontece isso, eu tenho uma reflexão regular. E ela é regular quando está sobre uma superfície lisa. Bom, e para a reflexão, nós temos as leis da reflexão. Então, por que isso é importante? Para que a gente possa compreender melhor esse fenômeno de reflexão, a gente tem algumas aplicações da lei. Então, nós temos duas leis para reflexão. A primeira lei da reflexão da luz, ela diz o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a superfície, elas são coplanares, ou seja, elas estão todas no mesmo plano. Já a segunda lei da reflexão, diz o seguinte, que o ângulo de incidência ela vai ser igual ao ângulo de reflexão da luz. Então, nesse caso aqui, tanto a primeira lei da reflexão da luz quanto a segunda lei, ela nos permite que a gente possa entender como é que esse processo de reflexão ocorre. A gente vai ver depois uma figura onde a gente vai poder estar analisando o que é o raio incidente, o que é o raio refletido, o que são esses ângulos, tá? Só reforçando que essa primeira lei da reflexão, ela diz que, né, tanto o raio incidente quanto o raio refletido e a reta normal, que nós chamamos a reta n, elas estão no mesmo plano. Já a segunda lei, né, da reflexão da luz diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, vamos ver como é que isso fica na figura. Olha só, eu tenho aqui o raio incidente, tá? É o raio de luz incidente, é aquele raio que chega. E aqui eu tenho o raio refletido, é aquele que se reflete na superfície. Aqui eu tenho a reta N e aqui eu tenho os dois ângulos que são formados, um ângulo entre o raio incidente e a reta N e o ângulo entre o raio refletido e a reta N. Esses dois ângulos aqui, olha só, o I, que é o ângulo de incidência, e o R, que é o ângulo de reflexão, eles são iguais, tá? E o N aqui é a reta normal perpendicular à superfície refletora. Então, na verdade, o processo de reflexão ele se baseia nesse esquema aqui. Tem um raio incidente que ele incide sobre uma superfície, tá? No caso aqui, uma superfície lisa, e ele é refletido de volta.
tá? E quando, nesse caso, que é uma superfície lisa, né, esses valores aqui de ângulo, tanto para o ângulo do incidente quanto do refletido, eles são iguais. Bom, e quando a gente fala de espelhos, né, espelhos planos, são aquelas superfícies planas e polidas e sem curvaturas que são capazes de promover a reflexão regular da luz. Então, até agora nós estávamos falando sobre reflexão da luz. E uma das formas como a luz é refletida é através dos espelhos, né? E nessa aula aqui nós vamos estudar apenas os espelhos planos. Então, esses espelhos planos são capazes de refletir a luz. E aí a gente pode estar associando esses espelhos planos para determinar, por exemplo, o número de imagens que podem ser formadas. Então, por exemplo, aqui nessa imagem nós temos aqui um pequeno um pequeno boneco, né? E ele está aqui sendo refletido nas várias imagens aqui. Eu tenho dois espelhos posicionados em determinada abertura de ângulo e aqui nessa superfície esse bonequinho ele é refletido ali nesses espelhos. Dá para a gente determinar o número de imagens que são refletidas? Dá. Nós podemos usar aqui essa expressão aqui, olha só, onde n é o número de imagens conjugadas. 360 é porque esses espelhos podem ser organizados em até 360 graus, ou seja, uma volta completa. E aqui esse alfa aqui embaixo na verdade, o ângulo que eu estou posicionando aqueles dois espelhos, por exemplo, e menos um. Nós vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro como é que funciona isso aqui. Então, olha só. O ângulo entre dois espelhos planos é de 15 graus. Um objeto é colocado em uma posição, obtendo várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Qual a quantidade de imagens formadas por esses dois espelhos? Então, aqui é como se fosse essa situação aqui anterior, né? Eu tenho um objeto que ele é colocado aqui entre dois espelhos, tá? Dois espelhos, um aqui, outro aqui. E esses dois espelhos eles estão posicionados formando um determinado ângulo entre eles. Então a gente consegue determinar quantas imagens podem ser formadas. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né, nós vamos utilizar n, que é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Esse alfa é a quantidade de graus que eu vou ter, né, o ângulo, entre os dois espelhos. No caso aqui, vai ser 360 menos 1 sobre 15, né? 15 que é a quantidade aqui de graus do ângulo que é formado entre esses dois espelhos. E aí a gente vai dividir 360 por 15 e subtrair de 1, que é uma constante. O resultado vai nos dar quantas imagens podem ser formadas, né, com a associação desses dois espelhos. Então, 360 dividido por 15 vai dar 24, e 24 menos 1 vai dar 23 imagens. Quer dizer que o quê? Se eu colocar dois espelhos num ângulo entre eles de 15 graus, eles podem formar, né, se eu colocar um objeto entre eles, até 23 imagens, porque vai depender do ponto onde você está observando, do ponto de vista onde está sendo olhado. Então, pode formar até 23 imagens. E também nós podemos determinar o tamanho do espelho para que a gente possa se ver de corpo inteiro. Então, por que nós estamos abordando isso aqui? Porque nós estamos estudando reflexão da luz. E o que é o me ver no espelho? Nada mais é do que a luz sendo refletida, que me permite, né, enxergar uma imagem. Então, no caso aqui, qual seria o tamanho mínimo de um espelho para que uma pessoa pudesse ver de corpo inteiro nele? Então, tem como a gente calcular isso e também tem como a gente calcular qual seria a altura ideal que esse espelho teria que ficar do chão para que a gente conseguisse também se ver nele de corpo inteiro. Então, para determinar o tamanho do espelho, nós utilizamos essa expressão, onde esse y aqui ele representa, né, o tamanho do espelho igual à altura do indivíduo, a altura da pessoa que quer se ver no espelho, dividido por 2. Agora, quando eu quero determinar a altura que o espelho deve ficar do chão, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui essa outra altura, que na verdade essa outra altura aqui com H minúsculo é até a altura dos olhos do indivíduo. Então, olha só, se vocês observarem aqui na figura, no esquema, tem o H maiúsculo, que ele considera aqui toda a altura dessa pessoa, que vai até aqui o chapéu, e tem esse H minúsculo, que ele só vai até aqui a altura dos olhos. Então, ele considera até a altura dos olhos para determinar, né, a altura que esse espelho vai ser colocado do chão. Então, é muito simples. Então, eu posso pegar a altura da pessoa e dividir por 2, eu vou saber qual deve ser o tamanho do meu espelho, tá? Qual é o comprimento do meu espelho. Ou eu posso pegar a altura dessa pessoa até os olhos, tá?
dividir por 2 e eu vou saber qual vai ser a altura que eu vou colocar o espelho com relação ao solo. Vamos ver no exemplo como é que isso fica aqui de forma mais explicada. Então, olha só, uma pessoa que tem 1,80 m está na frente de um espelho, tá? Num plano vertical, e ela observa que o corpo dela está refletido no espelho. Essa pessoa está situada a uma distância de 3 metros do espelho, tá? E a altura dos olhos dela é 1,70 com relação ao solo. E pede para a gente determinar aqui qual vai ser o comprimento mínimo que esse espelho vai ter, tá? E qual é a posição, qual é a altura que esse espelho vai ter que ficar em relação ao solo. Então, nesse caso aqui, vamos tomar aqui como exemplo, né, que essa parte aqui representa o espelho. Então, aqui é o espelho. Eu preciso saber qual é o comprimento desse espelho, tá? E preciso saber aqui a que altura ele vai estar do chão. Então, aqui é a pessoa que está medindo 1,80 m, tá? Então, 1,80 m e até a altura dos olhos dela, ela é 1,70 m. Então, eu vou utilizar essas informações para calcular aqui, para saber o tamanho do espelho, o comprimento do espelho e qual a altura que ele deve ficar em relação ao solo. Então, primeiro, para calcular o comprimento do espelho, eu vou fazer isso aqui. Pegar a altura da pessoa e dividir por 2. No caso, a altura da pessoa, aqui do exemplo, é 1,80 m. Eu vou dividir por 2, eu vou ter 0,9 metros. Transformando para centímetro, isso me dá 90 centímetros. Então, o tamanho desse espelho aqui, para que essa pessoa de 1,80 m se veja por completo nesse espelho, a 3 metros de distância, ele deve ter 90 centímetros de comprimento. Agora eu preciso saber qual altura esse espelho deve estar do chão. Então eu vou usar agora, tá? A altura mínima do chão. E agora eu vou usar a outra altura, que é a altura até os olhos, que no caso aqui da pessoa é 1,70 m. Então eu vou dividir por 2 também. É bem simples. Então 1,70 m dividido por 2 vai dar 0,85 metros, transformando para centímetros, 85 centímetros. Então esse espelho aqui, ele vai ter 90 centímetros de comprimento e ele deve estar a 85 centímetros do solo, para que essa pessoa aqui, a 3 metros de distância, consiga se ver no espelho de corpo inteiro, tá? Então é o cálculo bem simples aqui para a gente calcular o tamanho do espelho e a altura que ele deve estar do chão.